Soldados russos estão atropelando seus próprios comandantes com tanques. Outros estão fugindo às dezenas de milhares. A taxa de deserção acabou de atingir seu ponto mais alto em 4 anos de guerra. E Putin chama esses homens de heróis. Bem-vindos de volta. Hoje vamos mergulhar fundo no colapso silencioso que está acontecendo dentro do exército da Rússia. A história que o Kremlin desesperadamente não quer que você saiba. Antes de entrarmos no drama humano, vamos falar sobre os números brutos. Até 13 de abril de 2026, o total de perdas de combate confirmadas para as forças russas é de aproximadamente 1,31 milhão de militares, entre mortos e feridos combinados. Isso vem do Estado-Maior da Ucrânia, cruzado com o rastreamento independente de veículos como Mediazona e BBC News Russian, que até o início de abril de 2026 haviam documentado por nome as mortes de mais de 207 mil soldados russos individuais. Por nome. Seres humanos individuais identificados. O ritmo está acelerando, não diminuindo. Março de 2026 estabeleceu um novo recorde para um único mês, 35.351 soldados russos mortos ou feridos em 31 dias. Isso dá 1.140 baixas por dia, todos os dias, em toda a frente de batalha. 90% dessas baixas, de acordo com o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, foram causadas por drones. A Ucrânia tem confirmação em vídeo de cada uma delas. As próprias metas de recrutamento da Rússia se tornaram matematicamente impossíveis. Moscou pretendia trazer cerca de 409 mil soldados contratados em 2026, mas a iniciativa de rendição da Ucrânia, I Want to Live, que rastreia o recrutamento russo através de dados de inteligência, descobriu que a Rússia estava com uma média de apenas 940 soldados recrutados por dia no primeiro trimestre. Se essa tendência se mantiver, a Rússia está a caminho de um déficit de 65 mil homens apenas neste ano. Tudo isso significa que a Rússia está perdendo tropas mais rápido do que consegue substituí-las. A matemática, a aritmética brutal e simples de uma guerra, está se voltando contra Putin. E essa matemática é o que está impulsionando tudo o que estamos prestes a discutir. Vamos falar sobre a parte mais perturbadora dessa história: fragging. Para quem não conhece o termo, fragging vem da era da Guerra do Vietnã, onde soldados americanos às vezes usavam granadas de fragmentação contra seus próprios oficiais impopulares ou perigosos. É o sinal definitivo de que um exército perdeu sua coesão interna. Quando seus próprios soldados têm mais medo de cumprir seu dever do que de seus oficiais comandantes e começam a agir com base nesse medo, a cadeia de comando militar começa a entrar em colapso por dentro. A Jamestown Foundation documentou explicitamente incidentes de fragging dentro das forças da Rússia na Ucrânia, chamando-os de um sinal de colapsos no comando e controle, bem como na coesão da unidade. O fragging provavelmente faz com que os oficiais hesitem antes de dar ordens que possam levar às suas próprias mortes nas mãos de seus próprios homens. Pense em como isso muda o campo de batalha. Se um tenente-coronel tem medo de ordenar um ataque porque os soldados sob seu comando podem literalmente virar suas armas contra ele por dar essa ordem, isso não é um exército. Isso é uma multidão armada que, por acaso, está apontando para uma mesma direção. O caso mais dramático documentado publicamente ocorreu no início da guerra, em março de 2022, quando tropas russas supostamente atropelaram seu próprio oficial comandante com um tanque perto de Makariv, Ucrânia, depois que sua brigada sofreu perdas catastróficas. Um alto funcionário ocidental disse ao Washington Post na época que o incidente mostrava o baixo moral entre as tropas russas na Ucrânia e que o comandante foi morto como consequência da escala das perdas sofridas por sua própria brigada. Isso foi em 2022. A situação piorou, não melhorou. O problema estrutural aqui é que a cultura militar russa e seu sistema de comando extremo, de cima para baixo, criam um tipo muito específico de panela de pressão. Oficiais rotineiramente dão ordens para ataques frontais que fazem com que seus homens sejam mortos em grandes números. Não há mecanismo para discordância, nenhuma capacidade de recusar ordens suicidas através de canais legítimos. Então, a discordância se torna violência, se torna deserção.
se torna ir embora no meio da noite e torcer para que o FSB não o encontre antes de você chegar à fronteira. O Medusa, um dos veículos investigativos independentes mais confiáveis da Rússia, relatou que a resposta do sistema a essas pressões é profundamente autodestrutiva. O objetivo não é punir ou prender os soldados, é mandá-los de volta para o fronte. Então, o ciclo continua. Os homens desertam, são pegos, são mandados de volta, desertam de novo. Vamos falar sobre deserção. Não como um problema abstrato, mas como um fenômeno documentado, que está se espalhando e é imparável dentro da máquina de guerra de Putin. A Jamestown Foundation, um dos think tanks mais respeitados que rastreiam o comportamento militar russo, relatou que o número de crimes relacionados à deserção nas Forças Armadas da Rússia cresceu 10 vezes entre 2023 e 2024 e continuava a aumentar a cada mês, 10 vezes. O veículo independente russo Proact analisou registros judiciais e descobriu que, apenas em 2023, 4.373 soldados russos foram condenados por abandono não autorizado de sua unidade, um aumento de 5 vezes em relação aos 887 casos do ano anterior. Em Buriatia, uma das regiões russas que famosamente enviou grandes números de homens para lutar na Ucrânia, uma região onde o governo pressionou fortemente o patriotismo, as acusações de deserção nos tribunais locais triplicaram. Estas não são cidades anti-guerra no coração liberal do país. Estes são lugares onde Putin espera que seus súditos mais leais lutem sem hesitação. E mesmo lá, os homens estão indo embora. A inteligência militar da Ucrânia, o GUR, relatou que apenas no distrito militar do sul da Rússia, mais de 18 mil soldados haviam abandonado seus postos sem permissão. Dentro desse distrito, o 8º Combined Arms Army relatou cerca de 12 mil dessas deserções, com cerca de 10 mil sendo recrutas mobilizados e 2 mil soldados contratados. O 58º Combined Arms Army adicionou outras 2.500 deserções além disso. E em um dos casos específicos mais de cair o queixo, o veículo investigativo russo iStories obteve um documento interno, mostrando que um regimento inteiro, mais de 1.000 homens, desertou da 20ª Guards Motor Rifle Division, estacionada em Volgograd. O documento listava seus nomes, patentes, datas de nascimento. Incluía 26 oficiais subalternos, um major e 2 tenentes-coronéis. Isso não foram alguns soldados rasos assustados fugindo de fininho na calada da noite. Isso foi uma rejeição da missão por toda a unidade. O Frontelligence Insight, um grupo de análise militar, confirmou que as taxas de deserção russas atingiram seu nível mais alto em quase 4 anos completos de guerra, no início de 2026. Simultaneamente, reportagens do Financial Times observaram que a Rússia pode estar perdendo até 45 mil soldados por mês quando você combina mortes em batalha, deserções e ferimentos, excedendo a taxa de recrutamento mensal de 40 mil a 43 mil. A resposta do Kremlin? Leis mais rígidas. Em setembro de 2022, Putin assinou uma legislação tornando a deserção em tempo de guerra punível com até 15 anos de prisão. A recusa em lutar rende até 10 anos. A rendição voluntária ao inimigo rende até 15 anos. Essa é a pressão legal mais extrema que um governo pode aplicar. E os homens ainda estão indo embora em números recordes. Para entender por que a deserção e o fragging são tão comuns, você precisa entender um dos cantos mais sombrios da máquina militar de Putin, as unidades penais. Começando em 2022 e acelerando ao longo de 2023, a Rússia começou a recrutar diretamente de sua população carcerária. The Wagner Group foi pioneiro nisso sob Yevgeny Prigozhin, o falecido senhor da guerra, que literalmente viajou ele mesmo para as prisões russas e ofereceu a assassinos e criminosos condenados um acordo: lutar por 6 meses na Ucrânia e receber um perdão total. O Ministério da Defesa da Rússia acabou copiando o modelo, com o que ficou conhecido como Unidades Storm Z, formações militares penais cheias de condenados que recebiam de 10 a 15 dias de treinamento, ganhavam um fuzil e eram enviados para as partes mais perigosas da linha de frente.
O Ministério da Defesa do Reino Unido descreveu essas unidades como tendo se tornado efetivamente batalhões penais em 2023, enviadas para os setores mais expostos e com ordens de atacar repetidamente, enquanto recebiam a prioridade mais baixa para comida, cuidados médicos e logística. 3 prisioneiros de guerra da Storm-Z contaram à CNN como era a vida nessas unidades. Artilharia que falhava rotineiramente, barragens de foguetes imprecisas, comandantes sob a influência de analgésicos dando ordens sem sentido. Conseguir comida e água exigia caminhar 5 quilômetros através de um campo minado. Quando tinham qualquer oportunidade, essas unidades se rendiam às forças ucranianas em grandes números. O que é particularmente revelador é o sistema de tropas de barreira, supostamente colocado atrás dessas unidades. Soldados veteranos posicionados para atirar em qualquer um que tentasse recuar. Isso saiu direto das táticas soviéticas da Segunda Guerra Mundial sob Stalin. Isso diz algo fundamental sobre o que a liderança militar russa pensa desses homens. Eles não são soldados sendo liderados. Eles são material humano sendo consumido. O alcoolismo é galopante. Os saques são generalizados. A Jamestown Foundation encontrou evidências de corrupção correndo pelas unidades militares russas, oficiais roubando suprimentos, desviando bônus destinados aos soldados e lucrando com a miséria de seus próprios homens. Quando as pessoas por quem você deveria estar lutando estão roubando seu dinheiro e mandando você para morrer sem equipamento adequado, a resposta lógica, ir embora, começa a parecer muito razoável. Aqui está o que torna tudo isso particularmente significativo. O Kremlin está ativamente tentando esconder isso. A mídia estatal russa quase parou completamente de relatar os números de baixas russas. Famílias de soldados mortos estão sendo pressionadas a ficar em silêncio. Autoridades locais recebem ordens para gerenciar as notícias de mortes militares silenciosamente, fora das manchetes. O regime de Putin classificou os dados de baixas como segredo de Estado. Documentos vazados da inteligência dos EUA observaram que a subnotificação de baixas dentro do sistema russo destaca a relutância contínua dos militares em transmitir más notícias para cima na cadeia de comando. Isso significa que, mesmo dentro da própria estrutura militar da Rússia, comandantes em todos os níveis estão mentindo para seus superiores sobre o quão ruins as coisas estão. Ninguém quer ser a pessoa que diz a verdade a Putin. O veículo investigativo independente russo Mediazona, que administra um projeto meticuloso rastreando mortes individuais de russos por nome através de obituários, registros judiciais e mídias sociais, havia documentado mais de 207 mil mortes individuais, confirmadas até o início de abril de 2026. A BBC, usando a mesma metodologia, estima que o número real de mortos das forças russas pode estar entre 319 mil e 461.200. Enquanto isso, páginas sociais do VK, o equivalente russo do Facebook, que rastreavam soldados de regiões específicas mortos na Ucrânia, estão sendo fechadas por pressão de segurança. A página que rastreava soldados de Bashkortostan anunciou que estava fechando no final de março de 2026, dizendo que o FSB estava caçando seus administradores e que a pressão sobre seus parentes na Rússia havia cruzado todos os limites aceitáveis. Estas são pessoas tentando contar os mortos, e o governo russo as está silenciando. Essa é a ação de um regime que sabe que os números reais destruiriam a narrativa que tem vendido ao seu próprio povo. Então, para onde isso vai? No curto prazo, a Rússia mantém mão de obra suficiente para continuar a pressão ofensiva no setor de Pokrovsk e em todo o leste da Ucrânia. As perdas são enormes, mas a Rússia é um país grande e Putin demonstrou disposição para absorver esses custos politicamente. A taxa de avanço, de 15 a 70 metros por dia, continua. E a Rússia, de fato, detém a iniciativa militar. Mas a trajetória negativa agora é visível nos números de uma forma que não era há um ano. A Rússia está recrutando abaixo da meta. A Rússia está perdendo acima da taxa de reposição. A Ucrânia está aumentando a produção de drones. Sua meta declarada é de 2.000 interceptadores por dia e já alcançou 274 ataques de drones apenas em março de 2026, mais do que a Rússia conseguiu no mesmo período.
Essa foi a primeira vez na guerra que a Ucrânia igualou a Rússia em volume de ataques aéreos. A tendência de deserção e fragging continuará a crescer enquanto a taxa de baixas permanecer nesses níveis e a perspectiva de sobreviver a um rodízio na linha de frente continuar tão sombria. A pressão legal, 15 anos por deserção, não parou a tendência. Mais pressão não muda o cálculo subjacente de um soldado que olha para seus camaradas morrendo ao seu redor por drones que ele não consegue ver e decide que a pena de prisão vale a pena. A carta coringa para Putin é sua capacidade de mobilização. A Rússia ainda tem uma grande população masculina em idade militar. Se Putin ordenar uma segunda mobilização total, algo que ele tem sido politicamente relutante em fazer, a aritmética muda novamente. Isso também corre o risco de uma crise política interna que o Kremlin teme mais do que a linha de frente. Para a Ucrânia, a missão é clara: manter os ataques de drones chegando, manter a taxa de baixas subindo e deixar que as pressões internas dentro do exército da Rússia façam parte do trabalho. Um exército com tantas fraturas não precisa ser derrotado militarmente todos os dias. Às vezes, você só precisa empurrar consistentemente até que as rachaduras se tornem rupturas. Se você achou isso valioso, e eu acho que esse tipo de análise é raro, clique no botão de curtir. Isso genuinamente ajuda este canal a crescer. Inscreva-se se você ainda não está aqui, porque nós cobrimos a guerra Ucrânia-Rússia de todos os ângulos, não apenas as manchetes. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que a Rússia consegue sustentar esse nível de atrito até 2027? Ou algo se quebra antes disso? Eu leio tudo. Até a próxima. Fiquem atentos. Fiquem informados. Vejo vocês no próximo vídeo.